Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e o programa de hoje é o programa número 72, uma edição mais do que especial. Nós vamos falar um pouquinho, mais ou menos, vou falar bastante, sobre um grande evento que vai movimentar o setor de facility, o setor de higiene e conservação, agora entre os dias 9 e 11 de agosto, que é a IG Expo, o Congresso IGCOM, que vai acontecer no mesmo período, e também o Encontro Nacional de Facilities, ou seja, muito conteúdo que a gente vai ter daqui a alguns poucos dias. E para bater esse papo, trazer um pouquinho sobre perspectivas, sobre o que esperar e falar também do conteúdo que vai ser explorado durante esses 3 dias. Eu tenho o prazer de receber não um, mas 2 convidados mais do que especiais. Ricardo Nogueira, presidente executivo da Abralimp, e Ricardo Crepaldi, que é o coordenador do 4º Encontro Nacional de Facilities. Então, Ricardos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com seus ouvintes. Show de bola. Então, Ricardo Nogueira, vamos começar por você. Fala um pouquinho aí, depois de um bom tempo sem os eventos presenciais, qual a expectativa da IG Expo, da IGCOM para esse ano? Como que vai ser? Fala um pouquinho do evento de uma forma geral. Sem dúvida. Bom, depois de 2 anos aí pandêmicos, com absolutamente tudo parado, a nossa IG Expo acontece a cada 2 anos. A última edição foi em 2019, portanto 2021 seria mais uma edição presencial e por razões óbvias aí ela não aconteceu presencialmente, mas fizemos um lançamento de um formato totalmente diferente, no qual a gente foi uma experiência para a Abralimp junto com a Abrafac, foi uma parceria, uma feira totalmente 100% digital, uma coisa inovadora que a gente teve que aprender muito, enfim, para até atender o anseio do mercado, né? Nós estávamos num momento de pandemia, todo mundo querendo saber o que o mercado de limpeza profissional tinha de tecnologia, de processo, de produto em relação ao controle até do vírus e tudo mais. Enfim, então nós precisávamos naquele momento lançar alguma coisa, trazer o que a indústria, os fabricantes tinham de novidade, e a única maneira foi, como tudo estava fechado e não havia possibilidade de fazer algo presencial, fizemos nesse formato inovador, que foi um formato digital. E agora, para essa edição, que é a 27ª edição da IG Expo, que acontece agora em 2022, como você disse, entre os dias 9 e 11 de agosto, aqui na cidade de São Paulo, no pavilhão do Expo São Paulo. E a expectativa é grande, Thiago, muita novidade chegando. É uma feira realmente grande, né? Nós dobramos, para você ter uma ideia, para os seus ouvintes terem uma ideia, nós dobramos de tamanho em relação à edição de 2019. São mais de 150 expositores, uma expectativa de público gigante. E essa seria a minha próxima pergunta. A gente tem percebido ao longo desse ano que os eventos presenciais eles retomaram uma certa ansiedade, né? Tem uma demanda reprimida muito grande das pessoas voltarem a ter contato, voltarem a participar dos eventos, das feiras, de conhecer os produtos, discutir ali no face-to-face. Qual a expectativa de público de vocês para esse ano, Ricardo? Pois é. De novo, a edição, só para você ter um comparativo, tá? A edição de 2019, nós tivemos 14.680 pessoas visitando a feira durante os 3 dias. Essa edição, no primeiro dia que nós abrimos as inscrições, nós já batemos ali naquele momento recorde de inscritos em relação ao primeiro dia de abertura das feiras anteriores. Então ali nós já tivemos uma surpresa batendo o recorde de inscritos. A expectativa de público, eu sou bastante otimista, né? Estamos falando aí de mais de 20 mil pessoas visitando a feira nesses 3 dias. Eu ouso dizer que isso coloca o evento
e aí explodindo em qualquer setor, num dos maiores eventos do país, e mesmo quando a gente fala de eventos do setor, do negócio de higiene e conservação facilities de uma forma geral, certamente está entre os maiores do mundo por esses volumes que você está falando. Ricardo, em termos da exposição ainda da feira, depois a gente fala do congresso, como é que você tem sentido o mercado com relação a o que vai ser trazido de exposição? Durante 2 anos, você falou muito bem, tudo estava fechado e houve um foco muito grande na questão. A higiene teve um protagonismo ainda maior nesse período com relação ao próprio coronavírus, ao Covid-19 e todas as ações que precisaram ser implementadas no entorno para manter os ambientes seguros para as pessoas, para aqueles negócios que não podiam parar de forma nenhuma. Agora, para esse ano, que a gente está mais ou menos, né, tá sob controle o negócio, o que você imagina, conhecendo o mercado e os expositores, o que a gente pode esperar de novidades ou de coisas diferentes que deve ser a tendência de quem visitar nos estandes, nas empresas, para onde está indo o setor em termos de inovação, em termos de novos produtos? Bom, muito bem, boa pergunta, Thiago. Só para, voltando 2 segundos aí, em relação ao que você falou do tamanho da feira, né, isso é fato, a gente tem uma feira, a maior do hemisfério sul, tá? Da linha do Equador para baixo, não existe uma feira do nosso segmento maior do que essa que a gente realiza aqui no Brasil. Mas em relação à tecnologia, processo, muita coisa está chegando, principalmente na área da mecanização, automação e químicos, né? Químicos tem aí bastante coisa relacionada ao controle do processo de higienização, de desinfecção, né? Que muita coisa nova chegando. Eu diria até, para não dar um spoiler, eu reforço aqui o convite para que as pessoas visitem a feira, né, para conhecer tudo aquilo que a gente tem de novidade, mas a tendência, de fato, a automação, tá? Muito processo de controle também, TI, né? Aplicativos, então ele vai ver muita novidade nesse sentido, Thiago. Acho que vale a pena as pessoas visitarem a feira e entender o que o mercado de limpeza profissional, a indústria como um todo, está trazendo para o público em geral. E eu acho que essa é uma grande tendência, uma grande demanda do mercado, né, Ricardo? Historicamente, o setor de higiene e conservação, principalmente no período pré-pandemia, ainda estava muito conectado com o aspecto das execuções manuais dos trabalhos, né? Então a gente falava muito de equipamentos ligados, associados ao trabalho manual. E eu não tenho dúvida que a pandemia acelerou essa questão da necessidade da mecanização e da inteligência por trás. Então, o que você está falando é o que a gente tem percebido de tendência nos principais mercados, e que bom que a gente está vendo que a higiene entrou de cabeça nesse assunto, porque isso é uma coisa que a gente já sabia, agora ficou ainda mais latente. Mão de obra é um treco muito caro, é muito raro, e a mão de obra qualificada é muito difícil, então a gente precisa otimizar isso. Mas só para complementar aí o que você falando, hoje nós falamos em inteligência embarcada em equipamentos, por menor que sejam, né? A gente já tem equipamentos que fazem leitura, dados, manda para a nuvem. Hoje o tomador, o prestador, ele consegue acompanhar os resultados, a métrica desse trabalho através dessa inteligência embarcada, e principalmente em equipamentos, no processo de mecanização. Acho que é uma tendência que, como você disse bem, a pandemia só acelerou. Isso ia acontecer, de fato, vinha num processo de implantação, mas as indústrias aceleraram, né, por conta da pandemia, como muita coisa em relação, quando se fala em pandemia, muita coisa acelerou. No próprio, as reuniões, você sabe, o formato mudou, nós tivemos que se adaptar, acelerar para transformar as reuniões, o formato, o trabalho, o home office, por exemplo, tudo isso era uma tendência, mas nós, por conta da pandemia, acabou acelerando. No mercado de limpeza não é diferente, Thiago. Então, a gente vai ver muita coisa bacana na feira.
Ótimo, Ricardo. Então, para a gente fechar essa primeira parte, fala para o pessoal dos horários da feira, do congresso, porque eles se complementam, certo? Perfeito, é isso aí. Bom, a abertura acontece no dia 9, tá? A feira ela abre das 13 às 20 e o IGCOM é nos dias 10 e 11 na parte da manhã, das 9 às 11. É isso mesmo, né? Isso, ou seja, a experiência completa de manhã e com foco nos 2 primeiros dias, certo? E aí depois na parte da tarde segue com a feira, correto? Correto, 3 dias de feira, né? Então, para a exposição, na parte da tarde, são 3 dias, e o Congresso IGCOM nos dias 10 e 11 de agosto. Maravilha. E Crepaldi, nós temos a 4ª edição do Encontro Nacional de Facilities, um evento que começou, se não me falha a memória, acho que a primeira edição foi 2015, se eu não estou equivocado. E também um evento que sempre foi de destaque e ganhou uma musculatura enorme na edição de 2022. Você que é coordenador desse projeto, fala um pouquinho para o pessoal o que pode esperar, como é que está estruturado isso e, enfim, mais informações é para quem tiver interesse. Legal, Thiago, ouvintes. Realmente, digamos aí, tomou uma bela vitamina esse evento. O Encontro Nacional de Facilities sempre foi realizado junto com a Genespo, normalmente no primeiro dia, né, com somente a reunião das associações, tudo, e etc. E essa vez a Abralimp decidiu fazer algo maior, dentro da possibilidade, dentro dessa questão de retorno, da importância de tudo isso, né? No nosso período de pandemia bem forte que a gente passou de fechamento. Então, o que vai estar acontecendo no 4º Encontro Nacional de Facilities, né? Ele vai ter uma área de feira, uma área que vai ter uma área de exposição só dentro da área de Facilities, mas o que? Vamos estar tendo dois eventos simultâneos, né? Um evento aberto em português, que a gente vai estar fazendo dentro de uma arena, e um evento fechado, que é um evento internacional, que estão chegando no Brasil, vão passar a semana no Brasil, 11 estrangeiros das mais renomadas áreas e números realmente derivados da IFMA, né? E dentro desses 3 dias foi preparado da parte internacional, só para se ter uma ideia, a gente vai ter o primeiro dia sobre a gestão de facilities, e a abertura vai ser de Paul Daugherty. O Paul Daugherty, ele é um IFMA Fellow, ele está entre os 100 maiores influenciadores de construção civil do mundo, e a especialidade dele é tecnologia e Smart Cities. Né? Então ele vai fazer uma palestra sobre Smart Cities no Brasil. Né? Então todo isso. Ele com a empresa dele, ele dirige vários projetos no mundo afora. Então a abertura vai ser com ele. Né? A abertura vai ser com ele vai ser a palestra de abertura. Mas antes disso, a gente vai ter a presença do secretário municipal de Meio Ambiente, de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, em nome do prefeito, também abrindo a feira e falando de algumas iniciativas de São Paulo com relação a mudanças climáticas. E por que tudo isso? Na verdade, é porque nós temos uma temática esse ano, um pouco diferente da que aconteceu nos outros anos. A temática que vem sendo colocada pela IFMA na Europa e em outros eventos, né, é o FM agora para um futuro sustentável. Então, é uma pegada de sustentabilidade, mas no amplo aspecto da sustentabilidade, e isso vai acontecer nesses 3 dias. Então, vamos ter o Collins da África, o Michel Terreau do Canadá, isso no primeiro dia, que vão falar do gerenciamento. O Michel vai falar de real estate, o Collins vai falar do desenvolvimento do Facilities na África. No segundo dia vai ser um dia de ISO. Então, o que a gente vai estar? A gente vai estar aqui com o presidente do TC da ISO, o Duncan Waddell, o australiano. Ele vai estar dando a padronização do FM, o papel de padronização do FM. Logo após ele, depois vai ter o Brian Atkin,
O Brian Atkin, para quem não conhece, é um dos mais renomados escritores de facilities no mundo. Ele é inglês, né? Ele é do Reino Unido, e ele vai estar aqui falando sobre a estratégia de Facility Management. Vamos ter um francês, o Stéphane Dupont, falando sobre a questão de padronização entre Property e FM. E depois vamos ter o Helger Pienaar, da África do Sul, falando sobre a questão da ISO 41018, que foi recém-publicada agora esta semana, né? E depois de tudo isso, de cada um desses 2 dias, a gente vai ter um painel com todos os palestrantes e vamos dentro desse aspecto. O último dia do Fórum Internacional, vamos estar lá, a gente vai falar sobre o futuro da FM e tecnologias. Vai estar o professor Sarel Levi, da Universidade do Texas, falando sobre a globalização, a parte internacional de FM. Ted Ritter, um dos líderes lá também da ISO, vai falar sobre tecnologia e FM. Michel Sprut, que ele é da Holanda, ele vai estar falando da parte de robótica em facilities. E a doutora Susi Nenomen, ela é uma das maiores especialistas do mundo, da Finlândia. Ela vai estar falando sobre o futuro do workplace. Ela recentemente falou no IFMA Europe, na Europa, e ela vai estar falando sobre essa questão. E a gente encerra depois da Suzy com um brasileiro, um dos mais conhecidos aí no mercado nosso, o presidente da Regus e da Spaces, o Thiago Alves, falando sobre a questão do workplace, o futuro do trabalho híbrido, né? Então, nessa vertente. Então, isso só na parte internacional, que eu gostaria de ressaltar. E aí, aproveitar esse momento, né, Thiago e todo mundo que está ouvindo, para convidar. Foi feito com carinho todo esse trabalho. Esse trabalho eu e o professor Moacir fizemos toda a colocação desse tabuleiro, né, com pessoas que realmente relevantes, e convidar o pessoal a se inscrever para o congresso. Temos lá inscrições, tudo, e vai ser muito bom esse Fórum Internacional de Facility Management. Agora, tem uma outra parte, que é uma parte aberta, com uma área do conhecimento. Essa área do conhecimento, a gente vai ter, além do painel tradicional das associações, que vai estar lá o Grupas, o GAS, Mulheres de Facilities, a Cornet, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, o CBCS, né? Então, ele vai estar lá sendo um painel falando do futuro sustentável para o FM. Uma rápida discussão sobre essa questão, que é a temática do evento. Vamos estar falando depois sobre energias verdes, principalmente voltado a energias fotovoltaicas, né, com o Márcio Tanaka, que também ele é da Greener, e também faz parte do AB Solar. Vamos estar depois desse primeiro dia com a doutora Soraya Ismail, que fez parte de todo o processo da validação, da equipe de validação da AstraZeneca no Brasil, que ela vai estar falando sobre a parte de ciência, vírus, Covid e toda essa relação com o FM, né? No segundo dia da área aberta, vamos estar falando um pouco sobre a questão de qualidade, vou estar lá o pessoal do GBC, vai estar o Eduardo Straub e a Luísa Junqueira falando sobre LEED, OIM e WELL e FitWell, dentro dessa visão, uma visão de sustentabilidade das operações. O Ricardo Assunção vai estar falando sobre SG e Facilities. O Ricardo Assunção ele é um dos top voices do LinkedIn, né? E vamos ter um painel de Real Estate e Sustentabilidade, que a Cornet vai estar trazendo os convidados dela, vai ter alguns arquitetos, e vão estar falando sobre isso, questão do Real Estate. E no final desse segundo dia, o Flávio Machado, da ABS e da Sabesp, vai estar falando sobre a questão do reuso, o reaproveitamento de água, reciclagem de água, ou seja, a sustentabilidade de água para o FM, né?
No último dia do área aberta, vamos estar lá o Leonardo Kozak, o Dr. Gonçalo Vecina, o fundador da Anvisa, que ele está sempre na TV Cultura, e com a moderação da Brava, o Leonardo Basile vai estar moderando, vai estar falando sobre a qualidade do ar interna e as necessidades do FM para isso. Depois disso, a gente vai ter o Ministério da Economia, através da diretora da Lara Breiner, que é a diretora da Central de Compras da União, vai estar falando sobre o futuro dos contratos de FM no setor público. Então, esse vai ser o terceiro dia dentro da área aberta. Fora isso, Tiago, uma coisa importante que eu acho que é bom saltar para todo mundo, claro, vão ter os estandes tudo, mas a gente está fazendo uma pegada muito interessante. Então, a gente está preparando algumas inovações, uma parte elétrica ali, de eletrificação, tarifação, bilhetagem da energia para carro elétrico, isso. Então, vai ter umas coisas interessantes e bastante inovadoras ali dentro da área de exposição, que eu convido a todo mundo a visitar. Que a parte importante que ressaltar para todo mundo, que o evento, a IGEXPO e o Encontro Nacional de Facilities, a visitação é gratuita, né? A visitação é gratuita e tem, além dessa área de FM de palestras de conhecimento gratuitas, tem outras áreas do conhecimento dentro da área da IGEXPO, da área da Abralimp, específica com limpeza, que vai ter também outras palestras gratuitas, tudo. Então, eu convido o pessoal realmente a visitar. Eu sou um pouco mais otimista que o Nogueira, tá? Eu acho que a gente vai estourar 30 mil visitantes aí, porque a tendência é muito grande, o pessoal quer agora sair, quer conhecer, e os eventos cada vez estão enchendo mais. Quero chamar atenção para alguns destaques do Ricardo, que o Ricardo comentou, dessa gigantesca grade de palestras. Uma delas é o Fitwel, que é um sistema de certificação que ele tem como objetivo analisar a saúde das edificações de uma forma geral. Não só a edificação, a saúde técnica, mas também a saúde dos seus ocupantes, o bem-estar de quem ocupa esses espaços, aqueles espaços. Então é um tema relativamente novo aqui no Brasil, uma certificação americana que já tem há bastante tempo por lá, mas que a gente vê cada vez mais entrando aqui no nosso país e principalmente cobrindo um aspecto que sempre foi tão importante na nossa gestão de serviços de uma maneira geral, que é ter ambientes cada vez mais saudáveis para todo mundo. Ricardos, então o primeiro Ricardo Nogueira, a inscrição para o IGEX, para a feira, www.abralimp.org.br, correto? Perfeito, Tiago, é isso aí mesmo. Se você me permite, Tiago, rapidamente eu vou passar só alguns principais aqui palestrantes que a gente vai ter no IGCOM, e na abertura nós teremos Almir Klink, né, das 8h30 às 9h30, com a palestra Um Dia de Navegação, 2 de Planejamento. No dia 10 de agosto, a abertura do IGCOM, portanto, é feita pelo Almir Klink. Na sequência, a palestra dele, das 9h35 às 10h35, nós teremos a Ana Paula de Araújo Santos, com uma palestra incrível, construindo novos caminhos em situações adversas, vale a pena. E das 10h55 às 11h55, no mesmo dia, 10 de agosto, a palestra do Gabriel Tebaldi, Muito Mais que uma Empresa, como construir uma equipe louca pelo que faz. Tá? Então, esses são alguns palestrantes que a gente tem no primeiro dia. Encerramos o primeiro dia com a palestra do Leonardo Fabri, da meio-dia a 1h da tarde, que é o futuro e a diversidade. Como a inclusão pode transportar o seu negócio para o século XXI. Cara, muito bacana o primeiro dia de palestra. A entrada é gratuita. As palestras internacionais, nós teremos tradução simultânea, Tiago. Então, é um conteúdo feito, como o meu xará Ricardo Crepaldi disse, feito com muito carinho, tá? Por pessoas do setor, para os profissionais extraírem desse momento o que há de melhor, compartilhando conhecimento, ideias, produtos. É um momento bastante oportuno para a gente se atualizar.
Sensacional. E Crepaldi, fala um pouquinho dos processos de inscrição. Eles são distintos? Quem escreve para um já está automaticamente inscrito para o outro? Como é que funciona essa questão de credenciais, acessos e tudo mais? Não, é claro que todo o pessoal que se inscreve lá na IG Expo, né? Pela IG Expo, ele tem acesso, porque está tudo dentro dos 2 pavilhões, né? Não tem parede, não tem mas eu sugiro o pessoal escrever lá no nosso site do Encontro Nacional de FM, tudo junto.com.br. Lá você tem toda a parte da inscrição normal e também você tem a possibilidade de comprar os ingressos, né? Os ingressos para essa área internacional, essa área exclusiva, área ímpar, que estão lá dentro você consegue comprar um ingresso para a área internacional que participar de tudo isso. Tá? Então, é o Encontro Nacional de FM, tudo junto.com.br. E também todos os horários, eu não falei aquilo, que eu te falei bastante, né? Quis falar, todos os horários das palestras, está tudo dentro lá nas grades, e o pessoal pode conhecer isso e conhecer um pouco dos palestrantes, conhecer várias coisas que tá muito recheado, tem vários vídeos dos palestrantes, então eu convido o pessoal a entrar no site. Que acontece primariamente na parte da tarde, né, Ricardo? Exato. O IGCOM é de manhã, e à tarde a gente está falando sobre todas essas palestras. Basicamente começam a 1h15, 1h20. 1h15 é o horário das palestras da tarde, e vão aí até, no último dia, vai até às 8 da noite. Né? E a gente deve ter até às 19 nos 2 primeiros dias, e no último dia até às 8 da noite. Então, em todas as áreas vai ter as palestras, e dentro desse horário da tarde. E você certamente estará lá, você é um dos moderadores de diversos dos painéis, então... Não só eu, né, mas eu tenho também aqui nesta sala virtual aqui, o Thiago Chantana também vai estar lá ajudando a moderar algumas coisas também, né, Thiago? Exatamente, vai ser divertido aí, 3 dias de bastante conteúdo. Gente, pra gente fechar e encerrar, Crepaldi, última mensagem sobre o evento, sobre o encontro, enfim, uma última palavra pro pessoal ir lá e falar, puxa, não posso perder isso, tenho que me inscrever. Eu pediria pro pessoal pensar o que é Facilities, o que a gente vem batendo no mercado há muito tempo. O Facilities mexe com o bem-estar das pessoas, e mexe com a propriedade, processo, e mexe com as pessoas. E aqui a gente vai estar com o melhor conteúdo possível disponível, tanto em inglês com tradução, quanto em português. A gente está reunindo as melhores pessoas, mentes, moderadores, fantásticos moderadores que a gente vai ter aí em todos esses dias, e eu espero todo mundo lá, que vai ser um evento ímpar, e para comemorar nosso retorno realmente a uma vida mais saudável, com nossos cuidados. Aliás, o evento vai estar com muito cuidado, todas as palestras, a gente vai estar dando máscaras, as pessoas vão estar recebendo máscaras para utilizar durante as palestras, apesar de a gente estar preparado para as restrições, a Covid, infelizmente, ainda não foi embora totalmente, todo mundo sabe disso, mas a gente vai estar dentro das áreas de palestra, a gente está com alguns números, preparando alguns números um pouco reduzidos, de cadeiras, tudo, para poder todo mundo estar com segurança, e assistir e receber todo esse conteúdo que foi preparado. E Ricardo Nogueira, últimas palavras para fechar, você que está à frente aí, talvez um dos congressos, um dos eventos, na verdade, mais desafiadores pós uma pandemia, e com essa missão tão importante que vocês comentaram de dobrar de tamanho. Última mensagem para a gente encerrar, para o pessoal falar, não posso perder. Muito bem. Bom, primeiramente agradecer, muito obrigado pela oportunidade, Tiago, agradecer a todos os seus ouvintes, reforçando o convite, venham fazer parte desse grande evento, tá? Limpeza profissional, encerro dizendo, limpeza profissional é saúde, estamos ressignificando o nosso papel no mundo. Aguardamos vocês. Obrigado. Sensacional, Ricardo. Gostaria de agradecer demais a participação e o nosso delicioso bate-papo. Eu tenho certeza absoluta aqui para quem está ouvindo. Quem já tinha vontade, quem já estava inscrito, só falou, nossa, não posso perder mesmo. E quem certamente ainda não se inscreveu deve ir correndo lá. Todos os sites, todos os links que nós comentamos aqui estão na descrição desse podcast. E para você que está nos ouvindo, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo desse programa. Se estiver pelo YouTube, clica no botão de inscrever ou no sininho para ficar atento e receber informações sobre os próximos conteúdos. E fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima.